Então tá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa gurizada que gosta de pensar, que quer amadurecer, quer crescer, refletir, não só nas questões da vida natural, mas sobretudo na nossa vida cristã, na nossa vida com Cristo Jesus. A gente sempre traz aqui convidados inteligentes, pessoas que vão edificar a nossa vida. E mais uma vez a gente está aqui com um convidado super especial, Paulo Figueiró Sobrinho, ele que é cirurgião dentista, líder aqui dos movimentos, né? Líder e coordenador dos movimentos, grupos de direita liberal conservadora do Rio Grande do Sul. Paulinho, prazer te receber aqui. Fique à vontade aqui hoje com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem bacana. Eu que agradeço o convite. Primeiro cumprimento a todo mundo, né, que está assistindo aí o podcast. Sim. Eu agradeço bastante o convite, fico bem feliz pelo convite de vir aqui conversar sobre diversos assuntos, né? Quando a gente começa a conversar sobre uma coisa, outra vai puxando. Sim. Quando vê, o papo passou 1-2 horas e a gente conversou, teve um papo bem legal. Vou me apresentar? Posso me apresentar? Claro, fica à vontade. Você está em casa. Então, como o Felipe falou, eu sou cirurgião dentista, né? Cirurgião dentista por profissão. Fiz a faculdade na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, na UBRA, né? Já faz mais de 12 anos, eu acho. Uhum. E com o passar do tempo, eu fui participando de algumas mobilizações populares, né? Alguns protestos. E aí fui me envolvendo a ponto de hoje ser coordenador de diversos movimentos aí, como a Banda Louca Liberal, se alguém conhece, aquele grupo de ação política que fez a música Olê, 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 estamos na rua para derrubar o PT. E ela fez diversas outras ações também. Sim. O Armas pela Vida, que é um grupo que luta por uma maior facilidade de acesso e porte à arma do cidadão de bem e treinado, né? Desde que ele seja bem treinado. Polêmico, hein? Polêmico. Dentro da igreja ele é bem polêmico, né? Ele é bem dividido em 50-50. 50% apoia, 50% não. Sim. Também tem o Livre Iniciativa, que é um outro grupo que fez diversas ações contra a corrupção, a prisão à segunda instância, algumas pautas políticas, né? Sim. Tudo sempre da direita e liberal, reformas também. E o movimento Quando Sociedade é que isso Unida. começou na tua vida, Paulo? Assim, quando é que deu esse start assim, para essa questão de pautas políticas e até movimentos mesmo sociais, assim? Isso começou em 2013. Sim. Começou efetivamente em 2013. Eu nunca me envolvi muito em política. Na faculdade, eu não fazia parte do DCE, por exemplo. Né? Geralmente as pessoas que se envolvem em política começam desde a faculdade. Mas eu fazia parte dos alunos ali que coordenavam a questão da formatura e tal. E na faculdade teve um momento assim que eu me envolvi, mas foi muito pouco. Quando a faculdade se envolveu em escândalos de corrupção. Você lembra? Lembro. A UBRA se envolveu em escândalos de corrupção, na qual o reitor ele desviava de verbas públicas, né, que eram destinadas para pesquisa, e ele destinava e acabava colocando no bolso dele e dos outros diretores. Então a UBRA acabou vindo à falência naquela época. Eu lembro direito que faltava até papel higiênico no banheiro. Foi uma fase bem difícil, a gente achou que a faculdade ia fechar. Sim. E aí teve um protesto muito grande contra a reitoria. Então os alunos todos se mobilizaram e eu acabei me envolvendo também e fui com os meus colegas. Não cheguei a liderar nada, mas eu me envolvi com os meus colegas e ali eu tive um sentimento que realmente a gente reivindicar direitos ou protestar contra algo que está errado, né, é algo que é lícito, né, que não é errado. Né? A gente ir lá e reivindicar ou protestar contra algo que está errado. A gente não está querendo derrubar nada ou destruir, mas a gente está mostrando uma insatisfação. E naquele momento a gente viu que realmente teve uma pressão muito grande. O reitor era uma pessoa muito influente, tanto politicamente como financeiramente, tinha bastante dinheiro. E acredito que sem um protesto grande dos alunos, ele iria continuar lá. E realmente ele era muito influente. E o reitor acabou caindo,
não sei como é que foi o desfecho, mas ele teve bastante processo ali, né? Judicial nas costas dele. Sim. E a Ubra conseguiu se manter. Meio que capengando, mas foi se mantendo, tanto que até hoje ela existe. A gente sempre acha que ela vai fechar, todo mundo fala que ela vai fechar, mas tá lá. Mas enfim, aí foi onde eu tive esse sentimento, esse início. E em 2013, eu nunca fui um cara de esquerda. Tá? Se quiser falar sobre esquerda e direita, né? Vamos falar. Mas a gente fala esquerda, a gente sabe muito bem o espectro político e os partidos que estão na esquerda. Então, eu nunca fui um apoiador, nunca tive alinhado com as minhas ideias com a esquerda. Isso é uma pergunta, Paulo, assim, ó, por quê? A minha pergunta para ti é por que tu não era alinhado a essa ideologia mais à esquerda? O que te fazia não querer proximidade com essas pautas? Num primeiro momento, quando eu não me aprofundava sobre o que a esquerda defendia, a sua ideologia, as suas ideias, né? O que a esquerda defende profundamente, eu não apoiava a esquerda porque a esquerda era representada por um candidato que, ao meu ver, ele não tinha capacitação de ser um presidente da República. Um candidato que era analfabeto. Como é que tu vai colocar um analfabeto, né, um semi-analfabeto, com orgulho ainda, ele falava isso com orgulho. Ele não lia, ele não gostava de ler, falava isso com orgulho. Então como é que tu vai botar como um representante de um país alguém que diz que não gosta de ler, é um semi-analfabeto, qual vai ser o exemplo dele para as crianças? Se ele pensa assim, como é que ele vai administrar, por exemplo, a educação de um país, sendo que ele mesmo fala que ele não gosta de ler, que ele é um semi-analfabeto? Então eu não via nisso algo bom, mas isso antes dele ser eleito, né? Depois que ele foi eleito, aí sim que eu fiquei contra a esquerda, porque eu via sucessivos escândalos de corrupção e mesmo assim aquele partido sendo reeleito. Eu não entendia como é que esse cara é reeleito, né? Como é que essa pessoa que não é capacitada organizou um esquema de corrupção, todos os seus tesoureiros do seu partido foram presos, né? Consegue se reeleger, consegue colocar alguém lá que estava também envolvido em escândalos grandes e absurdos, para quem estava acompanhando um pouquinho mais, por exemplo, a questão das refinarias. O Brasil tem refinarias, né? Então teve uma refinaria que foi vendida por um preço absurdo, vendida não, foi comprada por um preço absurdo, mas absurdo mesmo, era algo tipo assim, um piano aqui da igreja, tá? A igreja vai lá e compra um piano por um preço 50 vezes mais do que um piano excelente, e quando ela traz o piano está caindo aos pedaços. E aquela pessoa não foi responsabilizada. E mesmo assim, aquele presidente conseguiu, sem problema, conseguiu reeleger essa pessoa. Então eu comecei a desconfiar, e aí sim que eu me posicionei contra aquele espectro. Porque eu comecei a ver, aí eu comecei a me aprofundar, comecei a pesquisar, né? O que significava aquele partido, o que ele defendia, da onde ele vinha, quais são as suas ideias. E à medida que eu me aprofundava, eu começava a ver que, não, realmente, eu não tenho nada a ver com esse partido e com esse espectro político, eu com esse tipo de posicionamento, né? Então, à medida que eu ia me aprofundando, eu via também que ele não compactuava com os ensinamentos, né? Desde criança. A minha família sempre foi cristã, então os ensinamentos cristãos ele conflitava com aquilo. Mas até eu perceber isso, leva um tempo, porque existe uma estratégia por trás, né, que não acaba demonstrando tudo aquilo que eles ensinam, acaba a fachada na qual eles se apresentam, ela parece ser muito boa, ela parece até ser muito parecida com os ensinamentos da Bíblia ou com o que o cristão defende, né? Quando eles falam de igualdade, né? Então, mas no fundo não existe igualdade, existe uma disparidade muito grande, não existe igualdade, existe um nivelamento por baixo de todos os países na qual esse espectro domina, que é um nivelamento por baixo, onde todo mundo é nivelado na pobreza, e uma elite, né, rica, intelectual, digamos assim, se dizem intelectuais, que sobrevivem às custas do trabalho daqueles que estão ali. Mas aqueles não conseguem crescer, o povo não consegue crescer. Então fica aquela elite mandando de cima para baixo, tudo enfiando goela abaixo que eles acreditam, vivendo com recursos financeiros,
infindáveis, né? E enquanto a população vive na pobreza, né? Isso aí a gente vê nitidamente, né? Quando a gente fala, me diz um país de esquerda que deu certo, me diz um país comunista ou socialista que deu certo. Não tem. E aí o pessoal diz, não, o socialismo deu errado. Não, o socialismo não deu errado. O socialismo é errado. Em todos os lugares onde ele foi implantado, o comunismo, o socialismo, eles sempre criam um nome fantasia, né, cara? No início era comunismo. Então a galera achava bonito, lá nos anos, sei lá, 30, 40, antigamente, né? Comunismo, não, nós somos revolucionários. Ele pega principalmente os jovens, né? E tu não vê nenhuma revolução feita por jovens que deu certo. Tá? Se for pesquisar na história, não existe nenhuma revolução feita por jovens que deu certo, que trouxe um progresso para um país, né? E ele pega e esse sistema ele pega muitos jovens, né? Os jovens se rebelam, porque é muito fácil. O jovem tem essa questão de todo jovem quer uma revolução, né? Todo A jovem gente quer uma revolução. tem isso, você faz parte. O problema é que a impressão que dá é que esse sistema canaliza isso para o lugar errado, né? O jovem poderia usar essa força, essa vontade de mudar as coisas, porque isso não é ruim, né? Assim, vontade de mudar o que está errado não é ruim. O problema é quando você canaliza isso e de certa forma é manipulado, né? Para ideias erradas, né? Sim. Eu acho que isso é muito que acontece, né? Essa vontade de mudar o que está errado, isso é uma das partes do conservadorismo. Exato. O conservadorismo, ele se baseia Nasce nisso. disso, né? Ele nasce disso. Ele nasce de tu manter, preservar aquilo que está certo e consertar e mudar aquilo que está errado. Isso é o conservadorismo. Sim. Quando tu pega uma ideologia de esquerda, o revolucionário, ele não quer mudar o que está errado. Ele quer destruir tudo e partir do zero a partir de uma ideia que ainda não foi implantada e que tu não sabe se deu certo ou não. Sim. Então o revolucionário faz isso, né? Sim. Dizem que o primeiro revolucionário foi Satanás, né? É uma... Por quê? Uma Porque ele queria interessante. mudar tudo, ele queria mudar todo o sistema Sim. que então existia. Sim. Então ele foi o primeiro rebelde, o primeiro revolucionário. Isso a gente vê num livro de um grande ícone da esquerda, que é o Saul Alinsky. Saul Alinsky, ele é um escritor, um pensador, um intelectual, que fez um livro chamado Rules for Radicals, Regras para Radicais. Esse livro é o livro de cabeceira dos grandes políticos e pensadores de esquerda. Como, por exemplo, a Hillary Clinton. Hillary Clinton, se não me engano, a tese da faculdade, alguma coisa assim, foi baseada no Saul Alinsky. Acho que ela dedicou para o Saul Alinsky, alguma coisa assim. Né? E no prefácio do livro dele, ele dedica o livro a Satanás, o primeiro rebelde, o primeiro revolucionário. Tu vê, né? Para te ver, cara, como a esquerda... Às vezes a gente não sabe, depois se a gente quiser conversar, pegar ali o pessoal que fazia parte do grupo da Hillary, né? Do grupo político da Hillary Clinton numa campanha. Eu já estava mais aprofundado, estudando um pouquinho mais, e aí tu vê, cara, as pessoas na qual ela estava mentindo. Então tinha satanista, tinha os caras que foram presos por pedofilia, e, cara, um membro chefe de campanha dela, se não me engano, é satanista, andava com uma satanista lá, que até vai visitar o Brasil daqui uns dias, vai estar aqui, que é a Abramovich, uma coisa assim, que é outra que anda com toda essa elite da esquerda. Então, mas voltando nisso, o Rules for Radicals é um livro do Saul Alinsky que ele dedica, então, a Satanás, que ele diz que é o primeiro rebelde, o primeiro revolucionário. Sim. Uma coisa que eu percebo, assim, Paulo, as pessoas hoje em dia elas têm uma certa aversão à política, como se a política fosse o problema, como se a política fosse algo ruim. Como é que tu poderia descrever, assim, até porque tem muitos jovens assistindo, ouvindo, como é que tu poderia descrever, assim, o que é a política e a importância dela na nossa vida diária? Cara, a gurizada, vou te falar assim, ela tem toda a razão, não só a gurizada, mas a população toda, ela está um pouco cansada da política, mas não da política em si. A gente usa a palavra política. Ela está cansada dos políticos. Ela está cansada do político dos políticos que sempre roubaram. Né? Se tu pegar a política como definição, é uma coisa.
Mas essa aversão, ela não é à política, ela é uma aversão aos políticos, ao sistema que se criou através desses políticos corruptos. Sim. Por quê? Porque a gente não consegue ver nenhuma mudança, né? A gente vê poucas mudanças, e a gente vê derrotas, sucessivas derrotas para a população. Sim. Né? E que cansa, né? Porque o povo vota, a gente acaba votando no que aquela pessoa diz. Eu sou isso, eu sou aquilo. Né? E era pra gente confiar naquelas pessoas. Se a pessoa está falando, olha, eu vou defender o povo, eu vou votar contra a corrupção, vou votar para melhorar as condições do povo, vou votar para o povo ter mais dinheiro no bolso, poder sustentar a sua família. Era pra gente acreditar nessa pessoa, votar nela, ela fazer isso. Mas não é verdade. Na verdade, a grande maioria que se envolve em política hoje são corruptos, são pessoas que estão com um projeto pessoal de enriquecimento. E quando entram lá, como um sistema já foi locupletado por esse mesmo tipo de pessoa, os projetos, as leis que são formadas é para proteger essas pessoas. Sim. E aí a gente vê sucessivas derrotas para o povo. Então o povo cansa, porque ele vota acreditando numa coisa e aquela pessoa chega lá e faz outra. Sim. E vota de novo, também é enganado. E vota de novo, e também é enganado. Sim. Então isso eu vejo um cansaço. Não sei se tu concorda comigo. Claro. Mas sim, eu vejo sim. o cansaço da população e dos jovens com a política. Agora, a política mesmo, a política é algo super importante. Que se pegar como definição, como um sistema, como ela funciona, tu vai ver que ela é super importante. Por quê? Porque ela determina todas as normas e condutas da tua vida. Não só normas e condutas, mas tudo, praticamente tudo no teu dia a dia está envolvido na política. Por exemplo, a gente está aqui na igreja, né? Essa igreja, para ela abrir, ela teve que seguir algumas regras e algumas leis que foram feitas por quem? Por políticos. Sim. Essa roupa que tu está usando hoje, ela foi produzida por uma fábrica. Essa fábrica, para produzir essa roupa, ela teve que seguir normas, regras ou algumas leis que foram determinadas por quem? Sim. Por políticos. Isso é política. Sim. Né? A água que a gente está bebendo aqui, para ela ser vendida, ela teve que ser aprovada através de leis, normas, regras que foram feitas como? Através da política, por políticos. Sim. O skate do cara que pega o skate, vou andar de skate no Marinha, não tô nem aí para política. Né? Política é um saco. Vou pegar meu skate, vou dar uma volta lá no Marinha e não quero saber disso aí. Sim. Cara, tu pegou o ônibus e aquele ônibus que tu tá andando para chegar no Marinha, ele tá andando simplesmente porque teve regras e leis criadas por político. Sim. O Marinha, o Parque do Marinha, que é a pista de skate, ela foi criada e aprovada por algum político. Sim. O skate que ele está andando, a rodinha, a tábua, tudo passou por regras e leis que algum político fez. Sim. Então não adianta o cara falar, eu não quero saber de política. Cara, tu tá vivendo a política. Só que assim, se tu não entra na política, ou tu não te interessa por política, alguém que pensa diferente de ti vai se interessar. Vai decidir as coisas por ti. E vai decidir por ti. Exato. Exato. Então isso é que é o importante. Sim. Que eu vejo da gurizada. Na minha época também, não estava nem aí por política, né? Quando eu era novo, acabei me interessando mais a fundo, assim, depois dos meus 30 e poucos anos. Né? Sim. Mas a política determina praticamente tudo do nosso dia a dia ali, tanto de bens, de material e de condutas também, né? Por exemplo, o cara pode andar de skate no Marinha, mas tem determinados lugares que ele não pode andar. Por quê? Porque algum político determinou uma regra. Sim. E ele decidiu aquilo. Então, se a gente não se envolver e não se interessar por política para defender aquilo que a gente acredita, alguém que não pensa como a gente, que pensa totalmente o contrário, vai estar lá. Sim. Basicamente, a gente está entregando a nossa própria vontade para outras pessoas definirem. Não quero me envolver, definem para mim. Então, na tua visão, o fato de... Vamos falar do brasileiro. Eu creio que não é um fenômeno só no Brasil, mas... Fala do brasileiro, tanto o jovem como o adulto, o fato dele ter essa algeriza política, sei lá, essa aversão à política se dá muito por causa do político, por causa do perfil das pessoas. É essa mais ou menos a conclusão que a gente chega. Eu tenho essa visão. Entende que é isso? Quando eu converso com as pessoas, eu falo, eu cansei de política. Ele usa o termo política, mas na verdade ele cansou do quê? Ele cansou de ver políticos corruptos, corrupção na política, e ele cansou de ver que, apesar de votar para mudar,
sucessivamente, em diversas eleições, ele não vê mudança. Entendi. E aí ele cansa. Sim. Só que o problema é esse. Se tu cansa... Tu entrega de mão beijada para os outros resolverem. Né? Isso é o que eles mais querem, né? Sim. Tem uma frase, acho que é atribuída ao Luther King, né? Que ele diz, né? O problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Exatamente. Quando nós não tomamos um lugar, né? Que é nosso, deixamos que os outros definam. O que tu acha, assim, que é importante, ou por que é tão importante que o jovem, ele não só se envolva com a política, mas eu digo no sentido, assim, ó, de sair daquela superficialidade. Hoje tem uma coisa... De novo, eu sei que isso não é só no Brasil. Se fala muito na mídia, por exemplo, dessa dicotomia, nossa, tá tudo muito polarizado, etc e tal. Na verdade, isso não é só no Brasil. A gente percebe que tem sido um fenômeno meio mundial, né? Não sei se tu concorda. Mas assim, por que é tão importante o jovem sair da superficialidade? Porque o que acontece? Eu percebo assim, parece que a galera tá torcendo pro Grêmio e pro Inter, né? Tipo assim, eu sou do candidato tal, eu sou do candidato tal. E tipo, um xinga o outro e até da briga familiar, cara. Tem pai brigando com filho, é uma coisa absurda, entende? Graças a Deus na minha família não teve isso. Mas tu vê casos assim, cara, é absurdo. Não, é verdade. E o que acontece? Por que é importante ele aprofundar um pouquinho, né? Sair dessa coisa superficial. Porque eu penso assim, as pessoas ficam muito nesse superficial. O que a mídia diz, o que o fulano disse. Tá, mas tu tá entendendo o que tá por trás, o que tá em jogo, entende? Eu acho que isso é importante. Por exemplo, a gente viu há pouco tempo uma CPI, certo? CPI da pandemia e tal, não sei o quê. Então, assim, o que a mídia resolve mostrar, porque ela resolveu mostrar essa CPI, por lá, enfim, tem lá os seus motivos para querer fazer isso. Então, aquela CPI ficou um pouco mais, assim, digamos assim, na mídia, as pessoas viram aquilo ali. Então, o que a mídia escolhe, as pessoas veem. O que a mídia não escolhe, as pessoas não veem, né? Por que é importante, assim, o jovem aprofundar um pouco mais e sair dessa coisa mais apaixonada, assim, e começar a entender o que está por trás das coisas? Por que isso é tão importante? Eu acho muito mais importante o jovem criar bases, né? Somente o jovem cristão na igreja, ele criar bases morais dos ensinamentos cristãos, né? E ter seus valores e princípios mais aprofundados do que ele se envolver em política. Eu acho que o jovem, depende da idade do jovem que a gente está falando também. Sim. Tá? Estou falando do jovem, por exemplo, de 16 aos 20 e poucos. Tá? Até um pouco menos, 16 a 20, mais ou menos. Eu acho muito mais importante ele se aprofundar através dos ensinamentos da Bíblia, a ter conhecimento dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, ensinamentos cristãos, porque daí ele vai formar uma base sólida de conhecimento, do que ele tentar se envolver em política. Eu não acho que o jovem nessa idade ele tem que se envolver em política. Eu acho que aí ele está formando o caráter, a personalidade e seus princípios e valores. Então eu acho que nessa idade ele tem que solidificar, né, seus conceitos morais, né, Ok. e se aprofundar nisso. Sim. Quando ele tem essa base, lá na frente, naturalmente ele vai se posicionar politicamente. Sim. Porque ele vai ter bases e condições de julgar aquilo que determinado espectro político está mostrando para ele. Entendeu? Sim. Porque se ele se envolver em política logo no início, ele vai ser seduzido logo de cedo por ideias que para ele pareçam bacana, mas na verdade essas ideias estão levando para o caminho errado. Tem um versículo da Bíblia, acho que é Isaías, né? Existem caminhos para o homem, parecem caminhos do bem, mas na verdade são os caminhos da morte. Sim. Tá? Então, nessa idade, eu acho muito mais importante direcionar os jovens para isso. Entendeu? Sim. Eu não acho interessante tu direcionar o jovem para a política. E eu vejo isso na política. Hoje que eu estou mais envolvido em política, eu vejo os jovens que entram em política ou sendo seduzidos pelo poder, ou sendo seduzidos por ideias revolucionárias, de rebeldia. Que é muito fácil para o jovem entrar nessas ideias hoje. Né? Se ele não tem um pilar sólido de conhecimento. Sim. Na tua visão, assim, ó, por que parece que as ideias... Por que parece que as ideias de esquerda são mais... Como é que eu posso dizer? Parecem mais atraentes para o jovem. Porque, assim,
eu já, claro, já tenho quase 40 anos, tenho 38 anos, então assim, eu já escuto outras pessoas, até de um espectro mais conservador e tal. Então eu consigo entender hoje, e para mim isso é muito mais atraente. Mas parece que o jovem, para ele, as ideias revolucionárias de esquerda, elas são mais legais. Eu não sei porquê, mas o que tu acha que tem isso assim? Parece na faculdade, a galera gosta daquele grupo ali, entende? Parece um grupo mais legal às vezes. Por que tu acha que tem esse apelo, às vezes, ao jovem? Basicamente é uma estratégia da esquerda. Intencional. É intencional. É uma estratégia da esquerda. E também porque existe uma facilidade quando tu é jovem em tu querer aquilo. Por quê? Aceitação de grupo, né, cara? Quando tu tá na faculdade, tu tem um grupo ali. Então, se aquele grupo já é aquela turma que anda, os caras gostam daquele cara, daquele. Se aquele grupo, e geralmente aquele grupo, ele já tem ideias de esquerda, tu automaticamente tem que demonstrar que tu também gosta daquele tipo de ideia, daquele comportamento e tal, para ser aceitado naquele grupo. Isso acontece na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Sim. Então, a aceitação de grupo. Isso é utilizado muito. E se tu não participa ou tu acha bacana, tu é excluído do grupo. Entendeu? Sim. E é algo que é fora do núcleo familiar. E aí tem outra vantagem, né? O grupo pode te excluir. Por que o jovem fica sempre contra o pai, se rebela contra o pai? A esquerda fomenta isso, né? As ideias da esquerda sempre é de fomentar a divisão. Diversos tipos de divisão. E uma delas é a divisão familiar. Então por que o jovem fica sempre contra o pai e não fica contra o grupo? Porque o grupo expulsa o jovem. O pai não. Claro. O pai vai sempre perdoar. Interessante, sim. Né? Sim. Então ele sabe que ele pode ficar contra o pai dele. Então ele briga com o pai dele, porque ele sabe. Ele briga com a mãe. Ele sabe que lá na frente a mãe vai perdoar. O grupo não. Se ele fala, eu não gosto de vocês. Tchau, cara. Sim. Esse cara é reacionário. Que cara antiquado. Né? Esse cara é atrasado. Não sei o quê. Fora da moda. Né? Sim. E aí tu não participa, eles colam em ti um rótulo de que tu é um cara chato, que tu é um cara que ninguém quer andar, quer participar. Sim. Por quê? Porque Atrasado, atrasado, né? E eu, cara, senti isso na pele várias vezes. Né? Já andei com essa galera. E até mesmo depois já, não era mais tão jovem, assim, não era tão jovem assim. E quando eu comecei a defender, por exemplo, abertamente, dizer assim, a legalização das drogas. Eu tinha um monte de amigo no colégio, na faculdade, eu falava, cara, eu sou contra. Ou outros amigos, né, que cresceram comigo, de infância, do colégio. Sim. Eu sou contra a legalização das drogas. Nada a ver, cara. Né? Olha as ideias do cara, o que tem? Tem que liberar. Né? Não faz mal, tem certas drogas que não fazem mal. Vai gerar comércio, vai gerar renda, emprego. É tudo uma bobagem, tudo uma mentira. Aonde foi legalizado, em todos os países foram legalizados, o que trouxe? Degradação moral, violência, morte. Né? Desculpa. Morte, seja a morte por causa das drogas, mas morte por causa da violência. Aumentou o tráfico. A gente vê isso no Uruguai agora, né? Os caras criaram abriram um pouco só a legalização da maconha. O que aconteceu? Cara, aumentou o nível de violência e essa violência relacionada a traficantes de droga, mesmo legalizando. Entendeu? Então, na Holanda, quando foi legalizada, legalizado as drogas. Cara, a quantidade de pessoas com problemas psicológicos de saúde relacionados às drogas e mais o tráfico também aumentou. O próprio governo da Holanda disse, olha, não está dando certo, eles estão voltando atrás gradualmente, aos poucos, nas políticas deles de liberação de drogas. Então, todos os países que legalizaram, não deu certo. Além de ser algo que faz mal para o teu corpo. Né? A gente sabe os conceitos cristãos disso. Mas existe todo um discurso a favor dessas pautas assim que influenciam os jovens, né? Que, na verdade, tem uma cortina de fumaça, um discurso de cortina de fumaça que vai ser bom, mas, na verdade, é ruim. Né? Então, quando eu comecei a me posicionar contra isso, e aí eu comecei a perceber, cara, eu parei para pensar, olha só, cara, eu tô falando que eu sou contra as drogas, eu tô falando que eu sou
contra o aborto, me posiciono contra o aborto. Eu estou falando que eu sou a favor da família tradicional. E os caras estão falando que eu estou errado. Sim. Então era algo tão óbvio para mim quando eu era pequeno. Claro. Por quê? Porque eu tive aquele ensinamento desde pequeno. Sim. E eu sabia o porquê que eu achava errado. Né? E eu comecei a perceber, cara, eu não faço parte dessa galera. Sim. Entendeu? Eu não tenho o mesmo pensamento que esses caras. E aí quando eu falava, por exemplo, até com a namorada desses amigos que eu tinha, as namoradas tudo... os caras dizem que tu é meio radical. Eles me chamavam de radical, tá entendendo? Tu é meio radical. Que tu tem umas ideias radicais. Daí eu falava, olha, eu sou só contra a liberação de drogas, de aborto, eu sou a favor da família. Tá? Aí elas olhavam pra mim assim, é por isso que eles chamam de radical? Aí elas olhavam pro cara e falavam, peraí. Eles, não, mas é que o posicionamento deles... Na verdade, até eles, no fundo, sabiam que estava errado. Mas existe todo um lobby, né? Um lobby, existe toda uma manipulação de comportamento hoje que faz a pessoa falar aquilo para ela parecer bem perante a sociedade. Que é o que a gente chama de sinalização de virtude. A sinalização de virtude, cara, é algo que a gente vê no cotidiano. Que vem junto com esse politicamente correto, né? Vem junto com o politicamente correto. Sinalização de virtude é aquela vontade da pessoa parecer um cara legal perante a sociedade. Mas quando a gente diz a sociedade, é perante aquela manipulação que a sociedade está vivendo. Então, existem algumas campanhas que a gente vê até nas redes sociais. Né? Por exemplo, o Instagram. Ninguém solta a mão de ninguém. Aqueles stickers ou adesivos do Instagram de diversidade, né? O pessoal cola e aí todo mundo acha, olha ali, olha, ele colou, que bacana. Não, ele é um cara legal. Na verdade, ele está sinalizando uma virtude. Ele nem, se ele se aprofundar no que realmente significa aquilo lá, ele não defende aquilo. Sim. Né? E o politicamente correto é uma forma de tu criminalizar o pensamento. Criminalizar não, mas é meio que criminalizar. Hoje até estão existindo leis que criminalizam um pensamento diferente daquele que eles querem que seja o pensamento vigente. Então tu abre mão dos teus princípios e valores por uma aceitação de uma meia dúzia de pessoas aí que acabam criando determinados tipos de pensamento que são liberados para outros que sejam proibidos. Então, se tu sai daquilo ali, o politicamente vai lá e pá, o politicamente correto vai lá e te dá uma sacolejada. Dá uma sacolejada naquele que não tem firmeza nas suas convicções. Naquele que tem firmeza nas suas convicções, a gente acaba batendo de frente ali e não influencia em nada, né, na tua vida. Sim. Eu acho isso importante, assim, porque a galera precisa cada vez mais aprender a pensar com a própria cabeça, né? Não ser... Acho que as informações são importantes, principalmente, eu entendo assim, até a literatura. Tem muita literatura boa, né? Tem ruim também, mas tem muita literatura boa. Então, a gente precisa ir atrás mais das informações ao invés de simplesmente deixar que as outras pessoas coloquem em nós os rótulos, né? Uma série de coisas... Porque senão a gente acaba virando essa massa de manobra, né? Como é importante o jovem nesse sentido, no nosso caso aqui a gente está direcionado bastante aos mais jovens, né? Então, nesse sentido, o jovem aprofundar, né, o que tem por trás, o pensamento, ler, entender, compreender. Isso é importante. Até uma questão que eu acho engraçada em torno disso que a gente está falando. Eu falei da torcida organizada, né? Brasil, assim, meio... Tem essa dicotomia, ou é fulano ou é beltrano, mas tem lá o grupo do centro, mas não vai vingar, e aí ficou nisso aí, certo? E aí, tipo assim, tu tem que escolher um deles e não sei o quê. E se tu é a favor de um, tu é tipo, sei lá, tu é como é que genocida, homofóbico, não sei o quê. E se tu é a favor do outro, é isso e aquilo do outro. E assim vai. E a minha questão eu fico pensando assim, cara, não existe candidato perfeito. As pessoas
o brasileiro, não sei porquê, não sei se é só brasileiro, mas eu penso no Brasil, né? Ele tem essa coisa de que parece um candidato, seja um presidente da República ou em outras esferas, ele vai ser um salvador da pátria. Esse cara agora vai entrar e o Brasil vai mudar. Como se aquele cara sozinho ele fosse resolver tudo, ou se ele fosse um ser perfeito. Né? Pergunta que eu te faço, cara, existe um candidato perfeito? Porque a galera tem muito isso, assim, tipo, não, o pastor lá, eu acho que ele vai, pelo que ele fala, eu acho que ele vai votar no candidato tal. E daí eles ficam, nossa, como que ele vai votar naquele candidato, sabe? Como que ele defende pautas parecidas com aquele candidato? Porque a mídia demoniza o candidato, né? Pergunta é, existe um candidato perfeito? Por que a gente faz a escolha, às vezes, por determinado candidato, né? O que o jovem, diante de uma urna, por exemplo, vai lá votar, o que ele tem que ter no consciente dele? Eu preciso pensar sobre isso aqui. Acho que a resposta está exatamente no fim da tua frase. Ele tem que pensar o porquê que ele está votando naquele candidato. Tem que pensar no que o candidato defende quando ele for votar. Não no que a mídia ou o que alguém fica dizendo para ele que aquele candidato significa. Rotular uma pessoa é muito fácil. Sim. E isso a mídia faz. A mídia tem um interesse. Hoje é nítido que a mídia tem um lado, né? A mídia escolheu um lado, a grande mídia. Ela escolheu um lado, ela escolheu um candidato, está escolhido. Porque os interesses delas, bom, se o jovem pesquisar, ele vai ver que o interesse dela é financeiro. Né? Por que é financeiro? É verba estatal. A imprensa, por muito tempo, sobreviveu através de verba pública estatal. O que é verba pública estatal? É o dinheiro nosso, é o nosso dinheiro que sai do nosso bolso, sai do bolso do jovem. Aí o jovem deve pensar assim, não, mas eu não pago imposto. Né? Eu não pago imposto, cara. Tu não paga imposto de renda. Agora, todo dinheiro que tu recebe do teu pai, alguma coisa que tu vai comprar, tá pagando imposto. Um imposto embutido. Teu pai te deu um dinheiro para te comprar um celular. Um celularzinho. Vou comprar um celular bacana. Naquele celular, tá embutido um monte de imposto. E se o político fosse um político bom, ou um político, o candidato esse, né? Se ele tivesse sido eleito, ele tivesse feito políticas econômicas boas, aquele celular, o dinheiro que ele recebeu para comprar o celular, ele poderia comprar um celular bem melhor se tivesse menos impostos. Esse é um exemplo básico do porquê que ele tem que avaliar o que aquele político defende. Então, tem político que defende, claro, ele nunca vai falar abertamente, mas as políticas dele vão aumentar os impostos. Outra coisa é a liberdade. O jovem, ele gosta da sua liberdade. Ele gosta de usar redes sociais. Né? É um meio de comunicação bacana entre os jovens. Né? Quem não gosta de mandar uma mensagem para um amigo? Hoje facilitou muito, né? Na nossa época a gente tinha que ligar, e olha lá. Quando a gente tinha o telefone em casa. Né? Quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns, 10, 12 anos. As minhas irmãs usavam tanto telefone que meu pai pegou e cortou. Aí elas iam no vizinho ligar. E um dia o vizinho pegou e falou para meu pai, tuas filhas estão passando do limite. Às vezes ela falava, não, tinha que ligar para minha avó. Que avó? Iam lá, ficava conversando horas e horas com as amigas. E hoje a gente tem uma facilidade, são as redes sociais. Né? Então a gurizada, a rapaziada, pega e, mandar uma mensagem, vamos marcar um futebol, combinar de junto na igreja lá, no culto dos jovens, ou não sei o quê. Tem essa liberdade. E tem que ver quem é que realmente vota para te ter essa liberdade, tu continuar poder mandando a mensagem que tu quiser, ou falando o que tu quer, ou indo onde tu quiser, ou praticando até o esporte que tu quer. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo meu eu sou de direito conservador, não vou negar isso. Sou de direito conservador. E eu defendendo os princípios, os valores da direita ou dos conservadores, em determinado grupo, ele falou para mim assim, cara, como é que pode, cara? Tu é surfista, tu é de direita. Sim. Não é? Cara, direito não tem nada a ver com jovem, com liberdade e tal. Eu olhei pra ele. Claro, eu já tinha uma bagagem de conhecimento. Eu olhei para ele e falei assim, como é que você de esquerda, sendo surfista, já que tu usou o exemplo de você surfista, se um dos países que é um exemplo de uma administração de esquerda é proibido o surf? Em Cuba era proibido surfar. Não podia nem surfar, cara.
Aí o cara vem dizer que, pô, que eu sou de direita, que eu deveria ser de esquerda porque eu sou surfista. Cara, o cara não tem a mínima ideia, então, o que é esquerda. Ele não tem. E o pessoal não tem, porque a esquerda passa uma ideia de ser bacana, de que é legal ser de esquerda quando tu é jovem e tal. E passa isso quando, no fundo, a esquerda ela priva muito da liberdade do jovem. De vários tipos de liberdade. Então, tu pega países que são administrados pela esquerda, tu não tem redes sociais, cara. As redes sociais são controladas. Quando tu vai querer conversar com teu amigo, tu não pode conversar. Por quê? Porque é uma forma de controlar. Controlar o quê? Ah, mas por que isso? Porque se tu começar a pensar algo diferente do que aquele poder vigente, né? O poder de esquerda que está no comando, aquele comando do Estado, se tu começar a pensar algo diferente, eles não querem. Então é esse aqui é o controle. Por isso que não tem redes sociais, por isso que tu não tem liberdade. Tu não tem Instagram, tu não tem WhatsApp, né? E não tem acesso, com isso, tu não tem acesso a informações importantes, né? Exato, tu controla a informação, então tu controla as pessoas através disso. Por que não podia surfar em Cuba? Porque eles não gostam do surf? Porque eles são os caras atrasados? Não, cara. Tu não podia surfar em Cuba porque as pessoas entravam no mar para fugir a nado daquele país. Então tu imagina com uma prancha. Se os caras iam nadando fugindo daquele país, imagina com uma prancha. Então eles proibiram o surf por causa disso. Então a liberdade dessa ideologia, desse espectro, desse posicionamento, ela é totalmente restrita. A ponto dos caras controlarem. Agora eu vou falar uma coisa engraçada. Que a esquerda é bacana, né? A esquerda é legal. Na universidade, principalmente. Né? A universidade hoje é uma fábrica de militantes, principalmente a Universidade Federal. O cara, de 10. Tem uma estimativa, tá? Acho que de 10 cristãos que entram lá, 7 saem não acreditando em Deus. Pra te ver. E os caras defendem isso e tal, né? Que a esquerda é bacana, que a esquerda é moderna, que a esquerda é legal, a esquerda é mais aproximada do jovem. Mas tem um país de esquerda que o corte de cabelo é controlado. Até o corte de cabelo. Existem determinados cortes de cabelo aceitáveis e outros não. Então a esquerda é totalmente o avesso, ao contrário do que esse pessoal acha que é liberdade. Então, voltando ao tema do candidato perfeito, não existe candidato perfeito. E não existe salvador da pátria. Salvador que a gente conhece só o Senhor Jesus. Tá? Existe uma pessoa que leva ideias para serem implantadas no seu governo. E o jovem tem que pesquisar quais são essas ideias, sem o filtro da mídia, através de uma informação que ele consiga buscar, que hoje é bem difícil, mas uma informação ele tem que se aprofundar. Por isso que eu falo, é preciso ter uma base desde pequeno, antes de se envolver em política. Tu tem que ter uma base de conhecimento e de ensinamentos. Os pais têm que se preocupar bastante com isso. Porque é na família que a gente vai passar isso. A gente vê que as escolas hoje também, um grande número de escolas, elas querem doutrinar os filhos para determinado tipo de ideologia. São poucas as escolas que hoje não têm. Por que tu acha assim, que a universidade tomou esse caminho onde muitos professores são mais alinhados? Tem cursos específicos mais, outros um pouco menos, mas por que os professores são um pouco mais alinhados à esquerda? Onde é que tu acha que surgiu isso? É uma estratégia, né? A esquerda é um movimento político-cultural. O pensamento de esquerda, o comunismo, o socialismo, ele colocava o proletariado, o trabalhador, contra o empresário. Só que teve um problema. O trabalhador, ele gostou do capitalismo. A gente gosta do capitalismo. O capitalismo é um sistema onde a gente vai criando facilidades para a nossa vida. E vai vendendo aquilo. Então, cada vez vai se aprimorando mais. Hoje a gente está numa cadeira confortável. Antigamente não tinha cadeira confortável assim. Né? E o trabalhador, ele gosta de ter essas coisas e comprar através do seu dinheiro. Sozinho.
né? Ter liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha e a liberdade de tu poder comprar, independente de estar recebendo, esperando do Estado te mandar. Então, o proletariado, ele começou a gostar disso. Ele começou a querer cada vez mais a independência do Estado. E ali começou a quebrar essa base do socialismo, do comunismo. E aí o que eles perceberam? A gente não vai conseguir ganhar as pessoas através do nosso modelo econômico. E como é um movimento político-cultural, eles foram estudando quais as formas de tu quebrar essa economicamente não conseguiram implantar, né? Então, como é que a gente vai conseguir implantar? A gente tem que quebrar as bases que causam repulsa na gente. A gente tem que quebrar essas ideias que são contra a gente e que o povo gosta, né? Ou que o povo tem dentro deles, né? Esses princípios, esses valores. E aí eles viram que foi através da cultura. Através da cultura, se infiltrando na cultura para destruir aqueles princípios e valores, eles conseguem implantar o seu sistema. Porque vindo com o discurso econômico eles já não conseguiam mais. Porque eles implantaram, não deu certo, e depois foram refutados por outras teorias econômicas. Sim. Né? E aí eles viram, mas se eu entrar na cultura, se eu me infiltrar na cultura e quebrar os pilares dessa sociedade, eu consigo implantar o socialismo e o comunismo e a sociedade do jeito que eu quero. Sim. Como é que ele entra na cultura? Professores, artistas, filmes, intelectuais. Então tu vai ver hoje que a esquerda domina, tem uma hegemonia, ela tem uma maioria nessas áreas. Sim. A maioria dos professores que formam ideias, por exemplo, sociologia, filosofia, é tudo de esquerda. E aí os caras, mas esse cara fica falando de esquerda o tempo inteiro. Então, se tu acha que eu estou falando, se o jovem que está me escutando agora, né, tem um conflito comigo, está achando, não, mas esse cara só falando de esquerda. Cara, tu vai lá na Universidade Federal, e aí tu puxa os doutorados e as teses de mestrado, ou teses os TCCs, né, os trabalhos de conclusão, e tu vê, principalmente da área de humanas, e tu observa quantos tem um viés de esquerda e quantos tem um viés de direita. É algo, cara, é algo assim impressionante e absurdo, porque 99% tem viés de esquerda. Por isso que eu digo que a universidade hoje é uma fábrica de militante, que tu entra e tu é bombardeado por ideia de esquerda o tempo inteiro. E lá já está formado esse que a gente estava falando, né? Esse grupo que se tu entra e tu não pensa que nem eles, tu é excluído. Sim. E tu é rotulado de um cara atrasado de esquerda. Então, o que a esquerda fez? Ela se infiltrou nesses meios para formarem um pensamento e para quebrar esses princípios e valores da nossa sociedade, que é a família, né? Que é a propriedade privada, né? As ideias de propriedade privada deles é diferente, né? Não existe propriedade privada. Então eles vieram com, agora a esquerda tem um discurso que é o uso social da propriedade. A sociedade não tem um fim social. Por exemplo, tu comprou um terreninho, eu quero ter um terreninho lá na praia. Comprou um terreninho na praia, conseguiu uma graninha ali. Quero construir minha casinha, comprou um terreninho ali, um balneário. Se tu não tem um fim social para aquele terreno, na cabeça da esquerda, aquele terreno vai ser tirado de ti e vai ser passado para outra pessoa. Sim. Que, em tese, esteja necessitando. Né? Mas isso não dá certo. No discurso é muito bom, né? No papel é muito bom e bonito. Eu vou ajudar. Mas, na verdade, é o Estado metendo a mão. Tu quer ajudar? Não tem problema. Tu vai lá, tu tem sobrando, doa. Né? A pessoa faz através de iniciativa própria. Essa é a diferença do conservador e do cara de esquerda, né? A solidariedade ela vem do cidadão. Sim. Por iniciativa própria. A esquerda não, o Estado vai lá. Isso é interessante. Tira de ti. Sim, isso é interessante. Eu estava vendo um documentário, não sei se você já assistiu, o Uncle Tom, acho que é o nome. São negros americanos conservadores e que foram, assim, de certa forma, escrachados, assim, deixados de lado, porque, tu é negro, como é que tu é conservador? Olha as ideias, né? Como é que tu é conservador?
E daí aí um deles falou uma coisa que eu achei bem interessante e vai de encontro a isso que você está dizendo. Ele um dia estava conversando com um amigo na igreja, ele era cristão e tal, majoritariamente seu voto sempre foi para o Partido Democrata e tal. E aí um dia esse colega dele falou, cara, mas como é que tu vota assim? Ele disse, tá, mas pô, eu sou negro e tal, não sei o que. Ele falou, tá, mas olha para a Bíblia, cara. Aí ele disse assim, tá, mas eu não tenho que ajudar o necessitado, eu não tenho que não sei o que. Daí ele falou, sim, mas olha para a Bíblia. Quando Jesus fala sobre isso, ele está cobrando de quem? Ele está cobrando de ti ou ele está cobrando da sociedade como um todo, como se fosse, sabe, cobrando que fosse... Não, está cobrando de mim. Ele está dizendo assim, tu ama, tu faz, entende? Ele está cobrando, é algo pessoal, cara. Aí ele pensou e disse, pô, tem razão, cara, é verdade. E aquilo ali começou uma transformação nele. Ele começou a entender isso. Tipo, é a minha responsabilidade não impor sobre as pessoas algo... Porque o que a gente percebeu também, né, ao longo da história que foi citado aqui, você pega, por exemplo, a União Soviética, outros lugares que tentaram implantar um comunismo assim, de forma mais de cima para baixo, assim, mais amplo, né? Qual que é o grande problema disso? Tá, todo mundo só pode ter o carro tal, a roupa tal, tudo igual, né? Mas o político que tá lá, ele é diferente. Ele anda com como é que é? Com o abrigo da Adidas. Sim. E um reloginho Rolex no pulso. Que a gente via isso, né? Mas o pior é que é verdade. Né? A gente vê agora. Esse cara, esse político que representa a esquerda hoje, cara, o reloginho do cara é 70 conto. E ele, no discurso dele, ele diz que para a classe média ter 2 televisões é demais, que a classe média esnoba. Cara, ele falou isso. Isso é para os jovens, tá? Os jovens que não acompanham os candidatos que eles vão votar. Esse determinado candidato, que é da esquerda, né? Do Partido dos Trabalhadores, já foi o ex-presidente, estava condenado, foi preso até. Ele falou, a classe média do Brasil, ela esnoba demais, ela tem demais. Para que ela tem que ter 2 televisões? Uma no quarto e outra na sala? E ele falou isso com um relógio de 70 mil. Cara. Ou seja, o povo, cara, o povão tem que ter tudo controlado. Essa elite não. Então o que eles querem? Eles querem escravos que sustentem eles. Ele fala isso com aquele relógio de 70 mil de dinheiro que ele recebe justamente daquele cara que conseguiu comprar uma TVzinha a mais pro quarto. Então essa é a grande questão, né? Se a gente parar para pensar por que a gente alerta tanto contra as ideologias de esquerda? Se tu pudesse citar, já citou várias aqui, mas se pudesse citar algumas coisas bem importantes, principalmente para o cristão, né? O que é tão importante a gente... fica ligado. Por que a gente fala tanto sobre ideologia de esquerda? A gente vê agora, principalmente a gente é um período eleitoral, a gente está chegando, é ano de eleição. Então a gente vê muitos candidatos alertando para isso, para ideologia, para esse tipo de coisa. Quais são algumas coisas bem importantes para um jovem e cristão? Cara, fica ligado nisso aqui. Isso aqui é importante, presta atenção. O que tu diria para esse jovem assim? Eu vou só complementar. Claro, fica à vontade. Mas vou complementar aquele pensamento que a gente estava conversando antes, né? Da iniciativa da pessoa, né? Sim. Que tu citaste o exemplo desse documentário que tu viu, da pessoa ter iniciativa própria, ajudar, da responsabilidade daquela pessoa, aquela pessoa não passar a responsabilidade para o Estado. E a sinalização de virtude também parte disso, né? Quando tu conversa no meio dos jovens, os jovens falam, não, mas o cara está certo, o Estado tem que ajudar não sei quem, o Estado tem que dar o dinheiro para não sei quem. O Estado tem que me dar o dinheiro para aquele pobre. Tem que dar o dinheiro para aquele determinado fulano. Né? Tu tem que pagar um imposto para não sei. Agora chega nessa pessoa e diz assim, não, peraí, mas tu pode fazer isso. Vai lá, vende teu celular por um mais barato, compra 2, bem simples, dá o outro para aquela pessoa. Não vai querer. Porque é mais fácil tu sinalizar a virtude dizendo que o Estado tem que defender do que tu fazer. Assumir a responsabilidade. Do que assumir a responsabilidade. Sim. Na Bíblia, Jesus disse, né? Vá, dá tudo aos pobres e siga-me. Falou pro jovem rico. Falou pro jovem rico, né? Sim. Mas ele falou, vá, dá tudo aos pobres. Depois vem e me segue. Depois vem e me segue. Ele não falou, vá, dá tudo pro Estado. O Estado dá pros pobres, depois me segue. Sim, é verdade. Entendeu? Sim. Aí tá a grande diferença. Sim.
de tu fazer por iniciativa própria, solidariedade. E agora, para os jovens, eu vou começar dizendo assim, o que o jovem, o cristão, ele tem que se preocupar, né, com as ideologias, principalmente a de esquerda que a gente estava conversando. Sim. Vou começar pela liberdade. Se tu é jovem, se tu é cristão, a primeira coisa que o jovem tem que se preocupar é com a liberdade dele, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de trabalhar também, né? Claro que não tanto o jovem, né? Mas o jovem também trabalha. Liberdade é muito importante. O que quer dizer com liberdade de expressão? Quando o jovem quiser falar, por exemplo, da Bíblia e de Deus, ele tem que ter essa liberdade. Então, se ele estudar a fundo, ele vai ver que a esquerda acaba, através de um falso discurso, diminuindo essa liberdade de tu falar de Cristo, diminuindo essa liberdade que tu tem de divulgar o Evangelho. Tá? Aí eles vão dizer, mas como isso? Pega os projetos dos partidos de esquerda que diminuem, por exemplo, o tempo de TV para as igrejas. Pega os projetos dos partidos de esquerda e tu vai ver que são todos partidos de esquerda que proíbem falar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Cristo nas escolas. Pega os projetos alguns foram aprovados, outros não. Então, se tu é jovem e tu é cristão, tu tem que ter a liberdade de falar para o teu colega e tal sobre Cristo ou nas redes sociais. Esses tipos de projetos, a gente está falando de eleições, né? A gente acha que não vão ser implantados, já foram implantados em países de primeiro mundo. Eu citei 2 exemplos aqui, que se tu for em países da Europa, eu acredito até nos Estados Unidos, cara, já existem leis nas quais tu não pode falar, claro, não é dessa forma direto, mas a igreja, as pessoas são proibidas a falar na TV sobre Cristo, nas escolas, sim, nas redes sociais, no trabalho. Tá entendendo? Sim. Então, a liberdade de falar, de levar o evangelho, de levar a palavra, ela é suprimida pela ideologia da esquerda. Tá? Então, se tu é jovem, tu é cristão, tu tem que te preocupar com isso. E a tua liberdade é uma liberdade de expressão. Tu vai ter um grande problema com isso, que é a liberdade. A segunda parte é que a ideologia de esquerda, ela tenta desumanizar as pessoas. E isso é um ataque que está sendo cada vez mais direcionado para o jovem, que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero para o cristão não existe, porque Deus criou o homem e a mulher. Ele não criou um homem que se diz mulher, nem uma mulher que se diz homem. Não está isso na Bíblia. Tá? Nem biologicamente. Eu não vou entrar no aspecto biológico, já que a gente está falando de crença, né? E essa ideologia, ela é experimental. Mas o jovem fala, mas aí tu não é inclusivo, tu é transfóbico. Não, eu estou falando de algo da Bíblia, de crença, de ensinamento cristão. Né? E agora eu vou falar mais sobre como surgiu, quando surgiu e as consequências daquelas pessoas que criaram essa ideologia. O primeiro médico a implantar isso, esqueci o nome dele, ele implantou numa família. Era um casal de gêmeos, eram gêmeos, tá? E um dos gêmeos nasceu com uma deformidade no órgão masculino, órgão reprodutor masculino. Ele tinha uma deformidade ali. E esse médico decidiu, então vamos fazer o seguinte, já que ele tem esse problema, vamos fazer de conta que ele é... Fazer de conta não, né? Nós vamos começar a tratar ele e dizer para ele que ele é uma mulher. E fizeram isso. Um deles continuou sendo o homem e o outro tentaram transformar em mulher. Um homem que tentaram transformar em mulher. No final, esse, como diversos outros, né? A gente não tem um número certo, porque isso é muito escondido. Tá? Eles gostam de mostrar quem se transformou, mas eles não gostam de mostrar quem se transformou e achou que não deu certo. Tá? A ideologia de gênero. Então, esse rapaz, ele teve diversos problemas psicológicos, tentou se matar diversas vezes. Quando ele descobriu, ele
teve um problema psicológico, emocional gigantesco. Imagina tu descobrir que tu era homem e que tu foi tratado como mulher a vida inteira e que tu tinha um problema psicológico, mental o tempo inteiro, tu não sabia o que era. Aí ele tentou reverter isso. Ele voltou a se comportar como um homem. Porque ele achou que, cara, não conseguia conviver com aquilo. Então estava errado. E o médico enfiou aquilo goela abaixo da família, claro, com argumentos científicos, pseudocientíficos, né? Sim. No fim das contas, esse rapaz acabou se suicidando. Os pais, se eu não me engano, também se suicidaram. Sim. Então essa foi a família da onde surgiu e foi implantada a primeira família da ideologia de gênero. O princípio já deu errado. E eles tentam enfiar isso goela abaixo do jovem. Eu não tenho nenhum problema, o cristão não tem nenhum problema. Deus diz pra gente amar todos, a gente ama todos, né? Sim. Mas existe uma comparação que eu vi um gurizão que entrou pra política bem bacana, ele é evangélico também, o Nicolas Ferreira. Sim. Esses dias ele estava falando sobre ideologia de gênero. Por que eu tenho que acreditar no que tu tá me dizendo? Eu sou obrigado a acreditar. Tu tá me impondo, é uma ditadura, tu tá me impondo a acreditar e a utilizar a linguagem que vocês querem e a tratar vocês do jeito que vocês querem. Né? E se eu disser não, eu sou transfóbico? Aí perguntou pra mulher, tu acredita em Deus? Não. Então tu é cristofóbica. Tu acredita em Cristo? Não. Então tu é cristofóbica e eu tenho que criar uma lei dizendo que tu tem que ser punida pelo Estado por causa disso? Entendeu? Claro. É a liberdade, né? Liberdade. Tá impondo. A ideologia de gênero, ela impõe para ti. Sim. Só que a gente não impõe dessa forma porque é errado. Sim. Mas para eles criam leis. Sim. Dizendo que tu tá errado, que tu tá transfóbico, tu tem que ser preso. Sim. Mas eles não acreditarem em Deus, tá tudo bem. E para nós tá tudo bem, é uma decisão pessoal. Sim. Né? É que eu vejo que parte do problema passa pelo rótulo, né? Eles colocaram um rótulo no cristão de homofóbico, de transfóbico e tal. E, na verdade, uma coisa é eu respeitar a pessoa que tem determinados comportamentos e tal. Outra coisa é eu concordar com essa pessoa. Uma coisa não tem a ver com a outra. Só que eles querem que nós concordemos e não só concordemos, que lutemos a favor da causa, entende? Tudo bem, eu vou respeitar, inclusive, a própria lei. Eu não posso discriminar. É crime, né? Não posso fazer isso. Então, isso já é algo que, como cristãos, nós não fazemos. Inclusive, na igreja, recebemos bem a todos são bem-vindos, né? Não há problema nenhum com isso. Mas eu não vou concordar com determinados comportamentos. É simples assim. Mas acabou, né, que a mídia, rotulando os cristãos, o jovem, eu percebo que o jovem da igreja tem vergonha nesse sentido. Tem. Porque quando ele chega naquele grupo... Pô, sou cristão. Então, automaticamente já vem o rótulo homofóbico, transfóbico, né? Isso é um problema sério, né? Claro que não é rebeldia, mas hoje o maior ato de rebeldia é tu ser cristão. Né? Parece diante da sociedade que hoje a contracultura hoje é tu ser cristão e conservador. Né? Se tu é cristão e conservador, tu é da contracultura. Por mais que eles achem que eles estão contra o sistema, não sei o que e tal. Mas, na verdade, estão no sistema. Sim. Eles estão praticando exatamente o sistema. E o que tu falou sobre a criminalização, cara, isso é muito importante, porque assim, tu tá criminalizando, na verdade, tu tá impondo um comportamento que a gente tem que aceitar. E a gente tem que... O cristão, ele não tem somente que aceitar aquele comportamento, como ele tem que praticar. Quando tu impõe o cristão, por exemplo, a chamar ele de ela. Tu tá tendo que praticar aquilo. Sim. Entendeu? No Brasil, foi proibido, através do Congresso, por votação, o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Isso não é transfobia ou LGBTfobia. Isso é uma lei. Foi proibido. Claro que tem uma turma lá da instância superior da justiça que quer mudar isso aí, né? Sim. Então, o entendimento deles, eles já começaram eles tentaram desfazer isso aí. Aí teve uma pressão muito grande da sociedade e de representantes, né, da comunidade cristã.
Tá aí a importância da gente se envolver, Exatamente, né, em política. Tu sabe bem quem tu tá votando. Sim. Se não tivesse políticos, uma bancada política, tá? Deputados e senadores e congressistas que fossem eleitos como representante da comunidade cristã, eu não gosto de falar representante da igreja. Quem representa a igreja é Nosso Senhor Jesus, né? Mas da comunidade cristã. Isso sim é importante. A comunidade cristã saber que ela tem representantes lá. Sim. E que ela pode se unir e colocar representantes. Isso é uma outra coisa que eles tentam destruir, tá? Eles já começaram dizendo assim, não, antes podia. A igreja tem um membro que é candidato e o pastor quer apresentar ele para a comunidade, dizer que é o candidato dessa comunidade. Podia antes. Hoje já não pode, cara. Hoje já não pode. Tu pode dizer que tem um membro que é candidato, mas tu não pode dizer que a comunidade apoia ele. Só pode apresentar ele na igreja. Aos pouquinhos eles vão esgoelando essa representatividade da comunidade cristã. Então, se não tivesse esses políticos, obrigatoriamente, passado, né? Todas as escolas, inclusive as escolas, eu estudei a minha vida inteira na escola adventista, inclusive as escolas cristãs seriam obrigadas a ensinar uma ideologia que vai de encontro aos princípios e valores cristãos. Sim. Então, aí, esse é super importante. Sim. Claro que também teve a pressão dos pastores, né? Claro. Os políticos lá. Sim. E também eles aprovaram essa lei que proibia também. Então, tu vê que é muito importante ter a comunidade cristã, ter esses representantes. O povo cristão votar de acordo com os seus princípios. Sim. E pesquisar. Claro. Eu percebo como isso tudo é importante, até na questão, agora falando especificamente do cristianismo, da fé em Jesus, né? Países como China, Coreia do Norte e alguns outros países, tu não tem uma expressão de fé com liberdade. Às vezes até tem uma igreja, mas é uma igreja estatal, assim, é meio que de fachada, né? Vocês podem, mas vocês só podem fazer isso. Exato. E dizer aquilo. Né? É só a fachada. Exato. Nós temos irmãos, por exemplo, que se reúnem nesses lugares em porões, lugares escondidos, né? Igreja subterrânea, assim, para poder ter a liberdade de culto, né? Aí rasgam folha da Bíblia, um entrega para o outro, tudo escondido. Parece que o cara é um traficante de Bíblia, né? Tipo assim, para poder ler a Bíblia. Então, assim... Isso em 2022, né, cara? Exato. Então, assim, como é importante que os jovens entendam o que ao longo da história essas ideologias têm feito. E a própria ideologia marxista, de esquerda, etc., ela tem Deus como sendo um problema, né? Deus, dentro dessas ideologias, não se encaixa. É um problema para eles, né? Por isso que eu vejo como é importante o jovem despertar para isso, né? Na tua visão, qual é assim a vertente, vamos dizer assim, que mais se adequa a um cristão, né? O conservadorismo, o liberalismo, o que fica melhor para um cristão dentro desse, como foi dito, dentro dessa construção moral sobre a palavra de Deus, que ele poderia se encaixar melhor? Se é que a gente pode, né, achar um caminho melhor assim. Cara, são rótulos, né? Rótulos ou designações de um aglomerado de ideias e comportamentos, de uma cultura. Conservadorismo, liberalismo, sim, esquerda, comunismo, tal. E existem dentro desses também outras diversas subdivisões. Certo. Né? Mas se tu pegar as ideias principais hoje, né, não tem como um cristão ser de esquerda. Né? Porque as ideias de esquerda colocam o Estado acima de Deus. Tu tem que ser submisso ao Estado, ao que o Estado manda. E geralmente o Estado, na esquerda, no socialismo, ele é ateu. Né? Não é laico, ele é ateu. Não existe Deus, ele não é laico, ele não respeita Deus. Deus não pode existir porque ele está acima do Estado. Então não tem como um cristão ser de esquerda. Tá? E isso, só para ficar claro, né? Isso não é uma ideia nossa. A gente vê não. pelos regimes de esquerdas que existem, né? Tá dizendo e que existiram na história. Exemplos sim, que existem hoje, sim, tá? Coreia do Norte é socialista, comunista. China, a China é que nem tu falou, é a igreja de fachada, né?
Não, mas na China tem igreja. Claro que tem. Só que toda igreja ela é controlada pelo Estado e toda igreja tem que ter o símbolo do Partido Comunista. Uma lei lá. Tá? Então é uma igreja de fachada. E existem perseguição aos cristãos lá que fazem reuniões que não são liberadas pelo Estado. São rebeldes, entre aspas, rebeldes, né? São rebeldes. E os caras são presos. Sim. Só que existe uma bolha hoje para o jovem, né? A gurizada, ela vive numa bolha. Porque, que nem eu te falei, se ela não pesquisa, não se aprofunda, ela tem só umas informações superficiais que são despejadas para ela através das redes sociais. É o tempo inteiro existe um filtro, né? Como é que se chama? Algoritmos que eles criam justamente para influenciar a cabeça dos jovens, das pessoas que acessam as redes sociais. Antes, o Facebook, logo que foi criado, tu abriu o Facebook e tu via a tua linha do tempo, né? A gente que é mais antigo aqui, tu mais que eu. Não, tô brincando, sou mais velho. Eu tenho 42. Mas tu abriu o Facebook, cara, e a tua linha do tempo ela era de acordo com os teus amigos que postavam primeiro. Então, tu ia passando as postagens mais antigas dos teus amigos. Hoje, as postagens que aparecem é de acordo com o interesse do Facebook. Não é mais de acordo com os teus amigos e o que eles postaram. Então, tu tem propaganda, tu tem as postagens dos teus amigos que o Facebook achou que tem que aparecer primeiro. Esse é o algoritmo, esse é o filtro que eles criam. A mesma coisa é o Instagram. Né? Então, você já viu o documentário aquele Dilema das Redes do Netflix? Já vi, é um documentário de esquerda, né? Mas mesmo assim fica bem claro. Fica bem claro. Fica bem claro como que funciona o Mas no final algoritmo. eles jogam isso contra um candidato de direita que é o Trump. Não sei se tu percebeu. Aquela coisa que a gente estava falando que tu citaste do negro também, né? Como é que o negro poderia ser de direita, né? Daquele documentário que tu viu. Existe uma coisa nos Estados Unidos que é muito engraçado. Tem o movimento Black Lives Matter. Tá? Black Lives Matter, ele é um movimento comunista. Tá? A líder, né? A presidente do Black Lives Matter até foi presa porque ela teve um esquema de corrupção. Não sei se ela foi presa, mas ela está envolvida num esquema de corrupção na qual ela pegou uma casa, ela tinha uma casa milionária, uma casa de milionário, uma casa gigantesca e tal, que estava no esquema que ela tinha feito com o Partido Comunista. Quando tu vai nas sedes do Black Lives Matter, tá sempre o punho. Tem muitos sinais, tá? A esquerda usa muito de sinais também. Tá? Muita simbologia, né? Muita simbologia. Então, o punho cerrado é uma simbologia da esquerda comunista. E todo mundo acha que é de justiça. Não é? É que nem o Che Guevara, né? Che Guevara era o ícone da liberdade da América Latina. Mal sabia o que ele fazia. O cara fuzilava os jovens que pensavam, que cogitavam pensar contrário a ele. Então, esse Black Lives Matter, voltando naquele assunto do negro, ser de direita e tal, ele se diz defensor, eles arrogam para si, né, a defesa de uma classe, ou de uma etnia, seja ela qual for, e da raça negra. Então, e eles estão alinhados com o Partido Democrata, né, que é um partido visto como lá liberal, que é a esquerda. Na verdade, o liberal lá é de esquerda, né, quer dizer esquerda. E os democratas, do Partido Democrata, é que foi fundada a Ku Klux Klan. E os caras criminalizam a direita como se a direita fosse racista. E apoiam o partido da onde saiu os membros da Ku Klux Klan, cara. Tu tá entendendo o antagonismo que é? O discurso é hipócrita, né? Ele quer que o negro seja um defensor do partido que perseguia eles. Sim. Que fundou a organização que perseguia e matava eles. Sim. Mas eles criaram uma cortina de fumaça a tal ponto de que grande parte dos negros dos Estados Unidos, eles realmente acham que sim. Claro que tem uma grande parte que não, que é mais esclarecida, que abriu os olhos. Sim. Mas grande parte acha, não, mas é os democratas que defendem os negros. Tu não pode ser um republicano, tu não pode ser de direita, tu tem que ser um liberal. Sim. Né? Sim. Eles se apropriam de pautas, né? Isso é uma coisa interessante, né? E os perseguidores é os que agora se dizem que não, que os perseguidores são os outros. Sim. Isso é uma coisa importante, né? Você jovem que está aí nos assistindo, nos ouvindo, importante você entender isso, né?
alguns partidos ou pessoas específicas querem se apropriar de pautas, mas, na verdade, o que nós precisamos entender é que o nosso voto, por exemplo, vai para aquilo que a gente conversou aqui. Você pega o candidato que defende ideias alinhadas à tua construção moral, ao que vai de encontro à tua liberdade, né? Aquilo que vai te dar condições do que a própria Bíblia fala, que nós devemos orar para ter um tempo de paz, né? Um tempo de liberdade mesmo, né? De culto para as coisas que queremos fazer. Hoje no Brasil tem uma coisa engraçada. Se fala de crime de opinião. Eu fiquei refletindo sobre isso. Opinião não pode ser crime, né? Porque é uma opinião. Opinião não é... Quando eu dou minha opinião, eu não estou aqui decretando uma lei, eu estou dando a minha opinião, né? Como que a minha opinião vai ser crime? Se dentro da minha opinião eu cometer algum crime, difamar alguém e tal, mas daí a legislação já está aí, né? Eu posso ser processado por ter falado mal de alguém, por ter discriminado, enfim, ou seja, isso já existe, né? Mas a opinião não pode ser crime, né? A pessoa tem uma opinião por um assunto. Se dentro do assunto não falei mal de ninguém, não fui racista, não, né? Dei uma opinião e tal, como que isso pode ser um crime? Se é uma opinião, né? Isso é uma forma que tu tem de perseguir quem pensa diferente de ti. Porque quando tu bota crime de opinião, quem é que vai julgar aquela opinião? Exato, exato. É o que eu penso. Se é uma opinião... Quem está julgando? Exato. Já que não tem uma lei que caracterize ou que diga explicitamente essa opinião é crime. E não tem essa como, né? Outra como é que vai... crime. Sim. Por exemplo, tem calúnia e difamação. Sim. Crime. Então já tem na legislação. Na né? legislação. Sim. Mas eles querem o crime de fake news. O que é fake news? Notícias isso que é perigoso, falsas. Né? Tá, ok. Mas não existe na lei. Então eles pegam e utilizam algo que não existe na lei para perseguir aqueles que eles não querem ou não compactuam com a opinião. Então eles vão lá e dizem, não, esse cara cometeu fake news. E eles que tentaram aprovar isso no Congresso diversas vezes, não conseguiram. Ainda não conseguiram. Por quê? Porque tu deixa aberto, né? Deixa em aberto as pessoas a julgarem a opinião que eles bem entenderem. Não, isso foi fake news, isso não. Então, o cara que julga, no fim, é que decide o que é um crime ou não. Né? Aí pode acabar a opinião de um cristão que falar, não, eu não... Sim, eu ia dizer... E se eles Deus abomina o comportamento homossexual, que está na Bíblia, né? Que ele abomina. Crime de ódio. E aí tu vai preso. Não, eu ia dizer assim, e se eles decidirem, por exemplo, que a história bíblica não é verdadeira, não, a gente não acredita que Jesus morreu na cruz, que ele foi homem, que ele ressuscitou, é fake news. É fake exemplo. News. Entende? É fake news. E aí, como é que faz? Para um ateu é fake news. Né? Para um ateu, ou seja, a opinião dele é que isso é fake news. Certo? É isso que eu entendo que a gente precisa abrir os olhos. Que parece assim hoje que por isso que eu falo do candidato perfeito, né? As pessoas, mas o fulano ele fala muito grosseiro, ele fala, tudo bem, o jeito da pessoa talvez não é o melhor mesmo. Todo mundo, talvez, eu falaria diferente, eu faria diferente, mas no final, se ele defende aquelas ideias que estão mais alinhadas à minha construção moral, à palavra de Deus, por que eu vou votar no outro que defende exatamente, rigorosamente, o oposto disso? Por isso que eu falo, né? Não é candidato perfeito. É óbvio, a gente não está votando num cara santo, imaculado e perfeito. Tu está votando num cara que é alinhado à tua construção moral, né? E que na hora do que for necessário, ele vai lutar por ideias próximas àquilo que tu acredita, né? E tu está completamente certo nisso que tu disseste. E eu vou complementar com assim, ele tem que ter as ideias alinhadas ao que as ideias e aos ensinamentos que o povo cristão, que o jovem cristão tem, né? Mas tu também tem que ver se ele colocou em prática ao longo da carreira política dele. Se não é só discurso, né? Se não é só discurso. Tá? Se ele realmente tem projetos de leis nesse sentido, entendeu? Tem muito candidato que hoje tá em alta tu ser conservador de direita no Brasil, né? Então tem muito candidato que faz cosplay de cristão aí. Essa é boa. Os caras fazem. Tem muito candidato que faz cosplay de cristão. Sim, vai na igreja. Chega perto, a própria esquerda, sim, né, cara? Os caras são ateus e quando vê, os caras estão na primeira fileira ali das missas. Das missas católicas. Os caras na maior cara dura, os caras falam mal. Dão pau nos cristãos.
Cara, 4 anos dando pau nos cristãos. Aí chega perto das eleições, estão os caras sentadinhos na primeira fileira do culto ou da missa. Claro, porque a igreja está sempre de portas abertas para receber. Ela não vai dizer que não. Vai receber. Os caras se aproveitam disso. Porque os caras não acreditam em Deus, cara. Os caras vão lá, eles fazem isso aí. Fora esses outros que eu te disse, que fazem, vestem, né? Uma couraça de cristão, na verdade não são cristãos, coisa nenhuma, eles querem o voto daquela comunidade cristã, que é o voto dos cristãos, né? Então, o jovem tem que perceber o seguinte, ele tem que perceber, que nem tu disseste, o que aquele candidato defende, se ele pratica, tá? Isso acima do que a imprensa ou a mídia cria em cima desse candidato, fazendo dele um personagem, caracterizando ele como um personagem. Sim. Tá? Porque a mídia tem um interesse, a mídia tem um posicionamento que nem a gente já falou. Tá? Então o que a mídia pega? A mídia pega só os piores momentos desse cara. Tá? E não é só desse. Ela pega todo candidato que é cristão que incomoda, tá? Já que a gente está falando de cristão, né? Eu estava sempre falando, agora eu vou focar no cristão mesmo. Todo candidato que é cristão e que incomoda, a mídia pega os piores momentos desse cara, caracteriza ele e transforma ele num personagem do mal. Sim. Um cara ruim. Sim. Cara, se a mídia pegar todos os meus piores momentos, todos os teus piores momentos, e mostrar isso paulatinamente durante 4 anos para a sociedade, tu vai ser o inimigo número 1 do país. Sim. Vamos nos tornar monstros, né? Nós vamos nos tornar monstros, porque só mostra o nosso lado ruim, ou às vezes pega determinados cortes da nossa vida descontextualizados, que está fora do contexto. E eu digo, cara, se pegar meus piores momentos da minha vida e descontextualizar algumas frases, algumas palavras minhas, que podem recortar até desse podcast, cara, pega e recorta, coloca. E a mídia faz isso com os candidatos cristãos que incomodam, ou com os candidatos, não, com os políticos cristãos que incomodam, eles transformam num personagem do mal, cara. E não é só com, por exemplo, o Bolsonaro, que a gente, às vezes, indiretamente a gente está falando aqui. Não é só do Bolsonaro, não, cara. O Marco Feliciano, não sei se quem acompanha a política, o Marco Feliciano foi um cara que transformaram ele num monstro estuprador de uma guria lá que disse que ele tinha tentado seduzir ou um encontro com ele num hotel, né? E a mídia bateu nisso, cara, e transformaram o cara realmente num assediador e tal, durante semanas. Eu escutava dos meus amigos, por causa do meu posicionamento, eu tenho alguns amigos de futebol e tal, e os caras sabem, então os caras sempre vêm, olha aí o pastor, né? Pegando a guriazinha à força e tal. E o volume de notícia que o cara tinha cometido esse erro, supostamente, essa acusação era verídica, sim, em comparação com depois do que se viu que era mentira, porque ele pegou as filmagens da onde ele estava no dia que a guria disse que encontrou com ele, e ele estava em outro lugar. E Deus ajudou esse cara. Com certeza, Deus ajudou esse pastor. Porque ele conseguiu uma filmagem através de não sei quem, e ele fala, mostrando que ele não estava naquele lugar, naquela hora, com aquela guria, que era uma mentira. Sim. Mas isso, em comparação com foi noticiado que ele estava, não chegou nem perto, né? Tem gente que até hoje acha que, até cristão, tem gente que até hoje acha que ele realmente teve um relacionamento abusivo ou sexual com essa menina. Que o sangue vende mais, né? Notícia ruim vende mais, né? E é um interesse. E também interesse, claro. Interesse. Então é o que eu estou falando. Eles pegam o cristão e eles transformam num personagem, caracterizam, descontextualizam as frases, tá? Principalmente o político cristão que incomoda. Pode ter certeza. Então não é... Quando o cara acha, o Bolsonaro fala grosso, ele fala umas bobagens. Fala mesmo, cara. Mas tu tem que entender que a imprensa, tudo aquilo que tu está recebendo, é só o lado ruim e muita coisa descontextualizada. Tenta pegar o discurso inteiro daquela frase descontextualizada, tu vai ver a diferença. E aí tu vai ver uma grande diferença no que ele estava querendo falar diversas vezes pro que a mídia tentou passar. Bolsonaro, Marco Feliciano, tem um outro pastor que fala bastante em política, que gosta de se envolver, que é o Silas Malafaia.
imprensa demoniza Silas Malafaia, diz que o cara é... Porque ele tem um discurso mais efusivo, né? O pastor, quando fala, o pastor Silas, ele fala, né, mais veemente, quando fala política, não sei quem, os esquerdopatas. Né? Ele fala bastante, esquerdopatas. E aí os caras pegam só a parte que ele fala mais... Porque ele fala diversos tons de voz. E o que a imprensa faz, e a mídia faz? Corta só as partes que ele fala mais... e diz, esse é o retrato do pastor, o pastor Sim. do ódio. Sim. E muito cristão recebe só isso e acha, não, pô, o pastor Silas, realmente, ele parece que tem ódio no coração. Mas não, se tu pegar o programa dele inteiro falando de política, tu vai ver que ele fala grosso, fala não sei o quê. Tem momentos, só que só passa aquele momento. Então, o jovem tem que ter muito cuidado, tem que ter... Não só cuidado, ele tem que observar um pouco mais, estar atento ao que é entregue para ele, ao que determinados grupos de imprensa ou de mídia têm de interesse por trás de mostrar aquele recorte. E se aquele recorte que ele recebeu, tentar ver o contexto inteiro daquela fala, principalmente quando se trata de um político que defende os nossos valores. Paulinho, muito boa a conversa. Já passou mais de uma hora aqui falando. E a gente podia ir embora. Muito boa a conversa. Me diz uma coisa agora, uma coisa que não tem nada a ver com política. Mas como é que é carregar esse nome? Porque Paulo Figueiró, né? Para nós, somos cristãos aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, é um nome pesado, né? Só descontrair contigo, brincar contigo. Cara, eu sou muito agradecido a Deus na família que eu nasci. Sim. Muito agradecido. É uma benção ter nascido nessa família. Em ter os meus tios, né, que são pastores, é uma bênção, cara. Tu poder estar perto deles e aprender com eles, né, desde pequeno ali. E carregar esse nome para mim é um motivo de orgulho de ter esse nome, né? De saber que tem um tio que é tão ungido, tão abençoado por Deus. Sim. E que levou a palavra e tem um ministério tão bonito. Legal. Né, cara? E atingiu tantas pessoas e através dele, ele sendo usado por Deus, ajudou tantas pessoas. E o ministério, cara, às vezes eu paro e fico olhando assim, a quantidade de pessoas, né? Que tem, por exemplo, problemas de casamento que são restabelecidos, famílias desestruturadas que são formadas. Então eu fico olhando, tentando imaginar a história de cada um que através do tio, né, que é usado por Deus, que tem melhorado suas vidas, trazido isso. Então eu fico refletindo isso. E eu tenho muito orgulho. Eu lembro quando eu era pequenininho, mas aí não é nenhuma questão deles serem pastores e tal, mas como meu nome é Paulo Figueiró Sobrinho, meu tio se chama Paulo Figueiró. A gente foi acho que era em Imbé, eu acho. Lá tem um hotel bem antigo, tradicional. Eu acho que eles estavam fazendo ali o check-in, check-out na recepção. E eu falei pro recepcionista, sabe qual é o meu nome? E o recepcionista era bem pequenininho. Não, qual que é o teu nome? Meu nome é Paulo Figueiró Sobrinho. É igual o nome do meu tio. Eles me contam isso. O cara bem pequenininho, eu falava assim. E eu carrego com muito orgulho esse nome igual do tio Paulo também. O tio Paulo também, né? Quando eu cito o tio Isaías, eu cito o tio Paulo também. Tem um ministério tão bonito e ajuda tantas pessoas. E, pô, cara, pra mim é uma satisfação, porque às vezes eu digo, né? Qual é o teu nome? O Paulo Figueiró vai estar aqui hoje. Os caras vai estar o meu tio. Vou te dar o microfone pra tu cantar. Ô, pastor, tu é candidato. E eu sou dentista e também no consultório, né? Tem irmãos que vão lá e às vezes tem irmãos que às vezes só escutam no rádio e tal. Que por um tempo foi anunciado meu consultório na rádio. Quando tinha rádio, a igreja tinha rádio. E aí chegavam uns irmãos lá, não sabia que o pastor era dentista. Sim. E eles acho que nunca tinham visto, só escutado, né?
Eu falava, não, mas não sou eu o pastor é meu tio, sou Paulo Figueiredo, seu sobrinho. Os caras não sabiam que o pastor era dentista. Então tem a parte engraçada, esses episódios assim, engraçados. Mas é uma bênção ser da família e levar esse nome aí. Legal, bacana. Obrigado por ter vindo, ter tirado esse tempo aqui para a gente falar um pouquinho sobre política. Acho que isso é muito importante, principalmente para os jovens. Meu coração é que, de alguma forma, eles tenham sido despertados para esse tema, que eles possam também, agora aproveitando o ano eleitoral, né, aqueles que têm idade para votar e forem exercer esse direito, né, constitucional, que o façam com sabedoria, em oração e levando em conta os princípios da palavra de Deus, né? Não sei se tu quer encerrar dizendo alguma coisa para a gurizada que tu crê que é importante também, fica à vontade. Vou te agradecer mais uma vez, agradecer a tua equipe, valeu, né? Agradeço bastante e eu acho super importante esse trabalho que tu faz, esse trabalho direcionado para os jovens, cara. É bem importante e mandar um recado para a rapaziada, para a gurizada aí, que, cara, abram os seus olhos, né? Abram os seus olhos porque existe um movimento muito grande de empresas, de imprensa, de mídia, querendo manipular os teus pensamentos e manipular o teu comportamento, né? E, na maioria das vezes, vai de encontro aos ensinamentos da Bíblia, aos ensinamentos cristãos, né? Então, gurizada, não é feio, não sintam vergonha de falar que tu é cristão, que tu acredita em Deus, né? Que tu vai na igreja. Não tem que ter vergonha, não. Em nenhum... Contrário. É o contrário. Cara, quando tu começar a te posicionar e falar, não, eu sou cristão, e mostrar e tal, quando tu for indagado ou entrar em conflito de ideias, e tu manter esse posicionamento firme, tu vai ver que tu vai ser um exemplo, tu vai ser um farol, tu vai ser luz para diversos jovens ali que vão te olhar diferente, vão ver que através de ti, Deus vai estar falando através de ti quando tu te posicionar firme em defesa dos valores cristãos. Eu sei porque eu passei por isso na faculdade. Disseste, né, do meu nome? Então muitas pessoas na faculdade já conheciam meu tio, que é um pastor, tudo, mas não frequentava a igreja. Por muito tempo eu fui motivo de chacota. Fui motivo de chacota, cara. Falando pra gurizada aí, fui motivo de chacota. O pessoal ria de mim, olha lá o cristão, né? Paulinho é o cristão, Paulinho é o filho do pastor, o sobrinho do pastor e tal. Como é que é, né? Não sei o quê. Tirando chacota comigo. Sim. E essas mesmas pessoas, quando tiveram momentos de depressão, dificuldades na vida, me procuraram para ir na igreja. Sim. Não só uma, mas várias. E Deus ajudou essas pessoas, cara. Sim. E algumas até continuam indo. Sim. Né? Outras motivos da vida e tal. Então eu digo para o jovem, não tenha vergonha não. Não tem que ter vergonha não. Sim. Isso aí, muito obrigado. Você que nos assistiu, escutou. Se esse conteúdo edificou a tua vida, por favor, compartilhe aí com os teus contatos. E assim a gente vai crescendo cada vez mais, não só nas questões da vida, mas principalmente também na fé em Cristo Jesus, como isso é importante. Certo, gente? Ficamos por aqui. Até um próximo episódio. Here we go.